Hoje, embarcaremos em uma jornada espiritual poderosa. Descubra o incrível poder do Salmo 2 para expulsar bruxarias, bloqueios, inimigos, inveja, fofocas, falsidades, amarras e todo tipo de maldade. Tenho certeza de que até o final desta oração, todo o mal será eliminado da sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se possível, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares pelo WhatsApp e pelas redes sociais para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Deixe agora nos comentários a seguinte frase: Senhor, elimine todo tipo de mal imediatamente. Iniciemos a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, diante de Ti eu me pergunto: por que as nações se revoltaram e os povos se envolvem em planos que se mostram vãos e infrutíferos? Olhando para o mundo, vejo tensões e disputas e me questiono como posso encontrar paz e compreensão em meio a tanta agitação e falsidades. Peço que toda fofoca e calúnia que se espalham contra mim sejam silenciadas, que a verdade prevaleça e que as mentiras e falsas acusações sejam desfeitas, protegendo a minha integridade e mantendo a paz entre mim e os outros. Ó Deus, vejo os reis da terra se levantando e os governantes se agrupando, conspirando contra Ti e contra o Teu escolhido. Eles se reúnem em desaforo, decididos a romper as Tuas correntes e a se livrar das Tuas amarras. Ignorando o Teu poder e autoridade, em sua arrogância, buscam desafiar Teus planos e tentar desestabilizar o que estabeleceste para o bem da humanidade. Senhor, diante da conspiração contra Ti e contra o Teu escolhido, eu oro para que todas as forças de bruxaria e feitiçaria que tentam influenciar e perturbar minha vida sejam desfeitas. Que o poder do Teu Espírito Santo expulse toda a prática de magia negra e encantamentos, trazendo luz e clareza onde antes havia escuridão e engano. Deus poderoso e eterno, Tu que habitas nos céus e dominas com soberania tudo o que existe, eu me coloco diante da Tua presença neste momento para reconhecer que nada acontece sem que os Teus olhos vejam. Sei que Tu observas cada detalhe da vida dos homens, cada pensamento escondido, cada palavra dita em segredo, cada ação feita às escondidas, e que nada fica encoberto diante de Ti. É por isso que, mesmo quando o mal se levanta contra mim, mesmo quando inimigos tramam armadilhas e lançam palavras de destruição, eu encontro consolo na certeza de que Tu és o Senhor absoluto, aquele que governa com justiça e que ri da arrogância dos que tentam se opor ao Teu plano. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes me sinto cercado pelas trevas, como se forças invisíveis quisessem me prender, como se correntes espirituais tentassem me limitar e me impedir de avançar. Sinto a inveja dos que não aceitam a Tua graça sobre mim. Percebo a falsidade dos que sorriem na minha frente, mas escondem intenções malignas no coração. E noto as palavras venenosas que correm às minhas costas. Mas quando me lembro que Tu és o Deus soberano, que olha tudo isso com um sorriso sereno, meu coração se acalma, porque sei que nada pode superar a Tua força. Tu zombas da vaidade dos que se levantam contra Ti, porque conheces a fraqueza de seus planos e sabes que, diante da Tua vontade, nada prospera. Senhor, é nesse entendimento que eu dobro os meus joelhos e levanto a minha voz em oração, clamando para que Tu confundas os corações e as mentes daqueles que planejam o mal contra mim. Que os planos dos meus inimigos caiam por terra, que as palavras de destruição sejam engolidas pela própria mentira, e que toda a intenção de me derrubar seja desfeita pela Tua mão poderosa. Eu creio que Tu és o justo juiz, aquele que julga com retidão, e sei que nenhuma ação maligna fica sem resposta diante do Teu tribunal divino. Por isso,
Peço que o teu julgamento seja derramado sobre todas as forças espirituais que tentam me atacar, e que a tua justiça prevaleça sobre toda injustiça que se levanta contra a minha vida. Eu sei que tu sondas o coração humano e vês o que está escondido. Muitos podem até enganar as pessoas ao seu redor, mas ninguém pode enganar a ti. Tu conheces as intenções mais profundas e revelas aquilo que parecia oculto. Eu te peço, então, que tu exponhas toda a falsidade que se levanta contra mim, que tu tragas à luz o que foi tramado nas trevas e mostres a verdade diante de todos. Que nenhuma calúnia prospere, que nenhuma acusação tenha força, e que eu seja protegido pela tua mão contra as setas inflamadas lançadas contra mim. Meu Deus, eu oro para que toda influência maligna seja expulsa da minha vida. Quebranta agora toda tentativa de bruxaria, feitiçaria, encantamento ou qualquer prática contrária à tua vontade que esteja direcionada contra mim. Que nenhuma obra feita em oculto tenha poder sobre minha mente, sobre minha saúde, sobre minha família ou sobre meus caminhos. Eu clamo que o teu Espírito Santo seja o fogo que consome todas essas forças, dissipando o que o inimigo tentou erguer, desfazendo correntes, libertando minha vida e enchendo-me de paz. Senhor, eu sei que o inimigo não se contenta em apenas tentar me paralisar, mas busca também me enredar em confusões, em discussões, em ambientes de fofoca e de rivalidade. Mas eu te peço, purifica meu coração de toda mágoa, de todo ressentimento, e não permita que eu seja tomado por sentimentos de vingança ou de raiva. Remove de mim toda inveja, toda comparação, todo ciúme que possa abrir brechas para o mal. Dá-me um coração simples, puro e cheio de bondade, que confia em ti e não se deixa abalar pelos ataques externos. Mesmo quando as trevas tentam obscurecer meu caminho, eu sei que a tua luz brilha e mostra a direção. Que eu não me perca em meio à confusão, mas permaneça firme, sabendo que tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. A tua presença é para mim como um farol na noite, que me guia em meio às tempestades e me leva em segurança até o destino que preparaste para mim. Eu sei que não estou sozinho, pois tu caminhas comigo em cada passo, sustentando-me com o teu amor e com a tua fidelidade. Ó Deus, que a tua graça me fortaleça diante das investidas do inimigo. Muitas vezes me sinto fraco. Muitas vezes a batalha parece maior do que as minhas forças, mas é nesse momento que eu lembro que não luto sozinho. Tu és a minha força, tu és o meu escudo, tu és a minha salvação. Capacita-me a resistir e a não ceder às pressões. Ajuda-me a manter meus olhos fixos em ti, para que eu não desanime e não desvie do teu caminho. E se algum ataque chegar até mim, Senhor, transforma-o em bênção. Que as palavras que lançarem contra mim se revertam em testemunho do teu poder, que as pedras que me atirarem se tornem degraus para eu subir mais alto, e que toda maldição seja transformada em proteção. Porque eu sei que tu tens o poder de transformar o mal em bem, e que nada pode impedir o agir das tuas mãos. Senhor meu Deus, muitos caminham ao meu redor com sorrisos e palavras aparentemente suaves, mas dentro de seus corações abrigam intenções traiçoeiras. Outros, sem que eu perceba, observam de longe, alimentando inveja e buscando oportunidades para me atacar, seja por meio de palavras, intrigas ou atitudes de injustiça. Eu sei que, por minhas próprias forças, não consigo discernir tudo aquilo que acontece nas sombras, mas eu confio que os teus olhos estão atentos e nada passa despercebido ao teu olhar. Peço-te que me dês discernimento para reconhecer os perigos que não consigo ver com meus olhos humanos. Revela-me as armadilhas escondidas. Mostra-me os caminhos que parecem bons, mas levam à ruína. Alerta-me sobre alianças falsas
e livra-me das mãos daqueles que se levantam apenas para destruir. Eu sei que o inimigo se disfarça de anjo de luz e muitas vezes tenta enganar com aparência de bondade, mas tu, Senhor, conheces o interior de cada pessoa. Por isso eu oro para que a tua sabedoria me guie e que eu não caia nos enganos, nem seja conduzido por vozes mentirosas. Meu Deus, eu entrego diante de ti todas as tramas feitas contra mim, toda palavra lançada como flecha envenenada, toda reunião feita em segredo para me prejudicar. Que os conselhos dos ímpios sejam confundidos, que os projetos daqueles que maquinam o mal sejam interrompidos, e que nada do que foi planejado contra mim encontre sustentação. O inimigo pode até preparar a armadilha, mas eu creio que tu és aquele que quebra as armadilhas e liberta o teu filho antes que o mal o alcance. Senhor, coloca uma muralha de fogo ao meu redor, para que nenhuma força maligna atravesse os limites da proteção que vem de ti. Reveste-me com tua armadura, coloca em minha mente o capacete da salvação, no meu coração a couraça da justiça, em minhas mãos o escudo da fé, e nos meus lábios a espada do Espírito. Que eu esteja preparado para resistir aos ataques do maligno, firme na tua palavra e confiante no teu poder. Peço também que a tua presença seja como um escudo que me cerca em todos os lugares onde eu estiver. Quando eu sair de casa, guia os meus passos. Quando eu retornar, guarda a minha entrada. Que nenhuma cilada preparada em oculto consiga prosperar contra mim, e que até os planos feitos em silêncio, no coração dos que desejam minha queda, sejam desfeitos antes mesmo de se manifestarem. Ó Deus, sei que muitas vezes o inimigo age de forma silenciosa, trazendo pensamentos de medo, insegurança, desânimo e confusão. Mas eu clamo para que a tua luz ilumine a minha mente e expulse toda perturbação. Que nenhuma palavra maldita encontre abrigo no meu coração. Que nenhuma acusação injusta tenha poder sobre a minha identidade. E que eu permaneça firme na certeza de que sou teu filho amado, guardado pela tua mão. Guarda também a minha boca, para que eu não caia em conversas inúteis, fofocas ou palavras de ira. Ajuda-me a não retribuir mal com mal, a não responder às provocações e a permanecer em silêncio quando esse for o caminho da sabedoria. Dá-me domínio próprio, paciência e mansidão, para que eu não abra brechas ao inimigo através de minhas próprias atitudes. Meu Pai, eu peço que tu transformes em bênção até mesmo as situações mais difíceis que os inimigos tentam usar contra mim. Que a injustiça se torne porta de honra, que as perdas se tornem sementes de vitória, e que tudo aquilo que foi planejado para me destruir se converta em testemunho da tua fidelidade. Eu sei que tu tens o poder de reverter cenários impossíveis, e eu me coloco em tuas mãos para que a minha vida seja sempre conduzida pela tua providência. Cobre-me com o sangue do teu Filho Jesus, para que nenhuma maldição hereditária, nenhuma palavra de destruição, nenhum pacto maligno e nenhuma obra contrária tenha poder sobre mim e sobre a minha casa. Eu declaro em oração que a minha vida pertence a ti e que todo espírito de engano, mentira ou traição não terá lugar no meu caminho. Ó Deus, quando eu olhar para os lados e não enxergar saída, ajuda-me a lembrar que o Senhor é a minha torre forte, é o meu refúgio seguro, é a rocha firme onde posso descansar. Quando a tempestade se levantar, que eu não seja arrastado pelo vento das circunstâncias, mas permaneça inabalável, firmado na tua promessa, que eu nunca perca a confiança em ti, mesmo diante dos ataques mais intensos. Eu clamo também, Senhor, para que os inimigos não prevaleçam em meus sonhos, em meus pensamentos e nem em minhas noites de descanso. Que toda perturbação espiritual seja lançada fora e que eu possa dormir em paz, guardado por tua presença. Que minha mente seja tranquila,
que meu coração seja sereno e que o Teu Espírito Santo seja o meu companheiro constante, trazendo-me segurança e consolo. Sei que muitas vezes os obstáculos que encontro no meu caminho não são apenas naturais, mas espirituais. Existem correntes invisíveis, maldições antigas, palavras lançadas contra mim e pactos que podem ter sido feitos em tempos que nem mesmo eu conheço. Mas eu creio, Senhor, que o Teu poder é maior que qualquer palavra maldita, maior que qualquer laço de escuridão, maior que qualquer corrente que tenta me prender. Por isso, em oração, eu suplico, quebra agora toda maldição que foi lançada contra a minha vida, seja ela feita em oculto, seja ela fruto de inveja, de ódio ou de injustiça. Eu sei que há pessoas que se levantam com a boca cheia de veneno, pronunciando palavras que ferem como espadas. Muitos já desejaram a minha queda. Muitos já se alegraram com a possibilidade de me ver derrotado. Mas eu coloco tudo isso em Tuas mãos, porque somente Tu tens autoridade para cancelar o que foi dito contra mim. Onde disseram que eu não iria prosperar, que essas palavras sejam anuladas. Onde declararam que eu não iria vencer, que essa mentira seja destruída. Onde lançaram maldição contra a minha casa, contra a minha família ou contra os meus projetos, que tudo isso se dissolva agora diante da Tua presença. Senhor, eu clamo que toda corrente espiritual seja despedaçada. Não aceito viver aprisionado em ciclos de fracasso, de desânimo, de enfermidade ou de tristeza. Tu és o Deus que quebra cadeias, que liberta cativos, que abre as portas das prisões. Eu te peço que todas as cadeias que tentam me prender ao passado sejam desfeitas, que nenhuma maldição que percorre gerações tenha poder sobre mim. Eu declaro em oração que sou livre, porque pertenço a Ti, e o sangue de Jesus já foi derramado para me dar vitória e redenção. Ó Pai, eu sinto que muitas vezes há forças que tentam bloquear os meus caminhos, impedindo que eu avance, como se algo se levantasse sempre que estou prestes a conquistar uma bênção. Eu me esforço, eu luto, mas encontro barreiras que parecem inexplicáveis. Por isso, eu me coloco diante de Ti e clamo. Remove, Senhor, todas as pedras de tropeço. Remove todos os bloqueios que o inimigo colocou diante de mim. Que todo impedimento seja retirado, que todo atraso seja desfeito, que tudo aquilo que tem servido como barreira seja transformado em ponte para eu avançar ainda mais. Senhor, eu sei que não luto apenas contra pessoas, mas contra principados, potestades, dominadores das trevas e forças espirituais da maldade. Por isso, eu não confio nas minhas próprias forças, mas na Tua autoridade, que é suprema e eterna. Que os laços da feitiçaria sejam desfeitos, que toda obra de bruxaria seja destruída, que nenhum espírito maligno tenha poder de continuar agindo contra mim. Onde houver pactos malignos feitos contra a minha vida, eu peço que sejam anulados pelo sangue do Cordeiro. Onde houver palavras lançadas em rituais, que sejam desfeitas e transformadas em silêncio. Peço também que Tu cures as feridas que essas maldições deixaram em mim. Muitas vezes, palavras malditas criaram marcas no meu coração. Fizeram-me acreditar que eu não era capaz, que eu não era digno, que eu não teria valor. Mas eu sei que o Senhor me formou à Tua imagem e semelhança, e que a Tua palavra é maior do que qualquer voz contrária. Por isso, cura-me de dentro para fora, restaura a minha identidade, fortalece a minha fé e ajuda-me a enxergar quem eu sou em Ti. Senhor, coloca a Tua mão sobre minha família. Se houver alguma maldição que tenta atravessar gerações, eu clamo que ela seja quebrada agora. Se houve injustiças no passado, que não se prolonguem sobre nós. Se houve alianças feitas em trevas, que sejam destruídas neste momento. Que a minha geração seja marcada pela bênção e não pela maldição, pela vitória e não pela derrota, pela luz e não pelas trevas.
Tu és aquele que transforma o pranto em alegria, a tristeza em dança, o peso em leveza. Eu creio que Tu podes transformar tudo o que era prisão em liberdade. Por isso, eu oro para que, a partir de agora, as correntes caiam por terra e eu caminhe em vitória. Que eu não viva mais olhando para trás, preso a dores e limitações, mas siga adiante com coragem, porque sei que o Senhor está ao meu lado. Eu também oro, Senhor, para que todo laço de morte, toda armadilha de enfermidade e toda seta de destruição seja destruída. Que nenhuma doença espiritual ou física que foi lançada contra mim prospere. Que nenhuma obra de inveja, nenhum feitiço e nenhum olhar maldoso tenha poder para me paralisar. Reveste-me com Tua saúde, cobre-me com Tua vida abundante e enche-me com a paz que só Tu podes dar. Senhor, dá-me forças para resistir, porque sei que o inimigo não descansa. Ele tenta de todas as formas me enfraquecer, me fazer duvidar, me fazer parar. Mas eu me agarro à Tua palavra, que é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada. É ela que corta as correntes, é ela que ilumina o caminho, é ela que me mantém firme. Ensina-me a usá-la em oração, a declarar Tuas promessas e a confiar naquilo que já foi estabelecido por Ti. Meu Deus, eu sei que a batalha é real, mas a vitória também é. Sei que os ataques são fortes, mas a Tua proteção é maior. Sei que os inimigos são muitos, mas Tu és poderoso para derrotar cada um deles. Por isso, eu sigo em clamor, pedindo que continues a me libertar de tudo aquilo que ainda tenta me aprisionar, porque eu quero viver em liberdade, quero viver debaixo da Tua graça, quero viver de acordo com o Teu propósito. Senhor meu Deus, depois de clamar pela libertação de correntes invisíveis e maldições antigas, eu me coloco diante de Ti para suplicar que a Tua bênção seja derramada sobre todas as áreas da minha vida. Eu sei que Tu não me libertas apenas para que eu viva solto, mas para que eu viva em plenitude. Quando Tu quebraste as correntes, abriste diante de mim um novo caminho. E agora eu oro para que esse caminho seja cheio de Tua luz, cheio de paz, cheio de prosperidade e de vitória. Eu reconheço que, muitas vezes, as batalhas que enfrento deixaram marcas em mim. Lutas constantes me cansaram, perseguições me feriram, palavras duras me machucaram. Mas eu não quero permanecer preso às dores do passado. Eu quero viver a restauração que vem de Ti. Cura as feridas que ficaram no meu coração. Restaura a minha mente dos traumas que acumulei e devolve-me a alegria que o inimigo tentou roubar. Onde houve destruição, que haja reconstrução. Onde houve perda, que haja restituição. Onde houve lágrimas, que haja sorrisos de vitória. Senhor, eu clamo pela restauração da minha vida espiritual. Muitas vezes o peso das lutas me fez desanimar, mas hoje eu peço que reacendas em mim o fogo da fé, o desejo de orar, a paixão pela Tua presença e a confiança inabalável no Teu agir. Que eu não me contente com uma fé fraca e vacilante, mas que eu seja cheio de coragem para enfrentar os desafios, sabendo que não caminho sozinho, mas que o Senhor está comigo em todo o tempo. Eu oro também pela restauração da minha família. Se o inimigo tentou semear divisão, que a Tua mão una novamente. Se houve brigas, mágoas ou distanciamentos, que sejam transformados em reconciliação, em perdão e em novos começos. Que a minha casa seja um lugar de harmonia, de amor e de proteção, onde a Tua presença seja sentida em cada canto e onde cada pessoa se sinta acolhida pelo Teu cuidado. Meu Deus, abençoa também o meu trabalho e os meus projetos. Sei que muitas vezes enfrentei portas fechadas, dificuldades financeiras e bloqueios que me impediram de prosperar. Mas agora eu clamo para que Tu abras caminhos diante de mim, para que toda porta que precisa se abrir, se abra pelo poder da Tua mão.
que eu seja capacitado por Ti a crescer, a conquistar e a viver de forma digna, com a certeza de que cada vitória que alcançar será fruto da Tua bondade e da Tua providência. Derrama sobre mim a Tua graça, para que eu tenha sabedoria em cada decisão que tomar. Não quero andar guiado pelo meu entendimento limitado, mas quero ser dirigido pelo Teu Espírito. Que a Tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, e que eu nunca me afaste da direção que vem de Ti. Ensina-me a discernir o certo do errado, o verdadeiro do falso, o que vem de Ti e o que é armadilha do inimigo. Pai amado, eu clamo também por vitória nos lugares onde fui derrotado. Que eu veja portas se abrindo onde antes estavam trancadas, que eu veja novas oportunidades onde antes só havia frustração, e que eu viva o cumprimento das promessas que o Senhor fez para mim. Eu creio que o Teu tempo é perfeito, e ainda que eu não compreenda tudo agora, sei que Tu estás preparando um futuro de paz, de esperança e de bênçãos. Peço que a Tua presença seja constante em minha vida, me enchendo de força quando eu estiver fraco, de ânimo quando eu estiver cansado, de alegria quando eu estiver triste. Que eu possa viver cada dia com a certeza de que estou debaixo da Tua mão poderosa, protegido, guardado e direcionado por Ti. Que os meus passos sejam firmes, que as minhas mãos sejam abençoadas e que os meus olhos contemplem as maravilhas que Tu farás. Eu oro também para que a Tua bênção transborde, alcançando não apenas a mim, mas também os que estão ao meu redor. Que a minha vida seja um testemunho da Tua fidelidade, que as pessoas olhem para mim e vejam a Tua mão agindo, que percebam a Tua bondade refletida em minhas atitudes e palavras, que eu seja instrumento para levar paz, esperança e fé aos que estão em desespero, sendo usado por Ti para abençoar outros como tenho sido abençoado. Meu Deus, sei que a vitória não é apenas vencer inimigos ou conquistar bens materiais, mas é viver em comunhão contigo. Por isso, eu te peço que nada me afaste da Tua presença, que nenhuma bênção recebida me torne arrogante ou me faça esquecer de Ti, que eu nunca troque a Tua presença por riquezas passageiras e que eu sempre me lembre de que tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho vem de Ti. Senhor meu Deus, depois de clamar por libertação e restauração, eu me coloco agora diante de Ti para pedir que o Senhor derrame prosperidade sobre a minha vida. Eu sei que prosperidade verdadeira não vem apenas de riquezas materiais, mas do equilíbrio em todas as áreas, na família, na saúde, no trabalho, no espírito e no coração. Mas também reconheço que o inimigo muitas vezes tenta bloquear as áreas financeiras, tenta amarrar oportunidades, tenta fechar portas e aprisionar a vida das pessoas em dívidas, escassez e dificuldades. Por isso, eu clamo a Ti, Senhor, para que todos os bloqueios financeiros sejam quebrados e para que os meus caminhos sejam abertos pelo poder da Tua mão. Eu oro para que as portas que estavam trancadas sejam destrancadas diante dos meus olhos. Onde antes havia obstáculos, que eu veja caminhos livres. Onde havia falta, que haja abundância. Onde havia necessidade, que haja provisão. Que Tu derrames sobre mim não apenas o suficiente para sobreviver, mas o suficiente para viver com dignidade e para abençoar outras pessoas. Que eu seja canal da Tua generosidade, que eu tenha para mim e para repartir, e que em cada conquista eu reconheça que tudo vem de Ti. Senhor, eu peço que Tu me dês sabedoria para administrar os recursos que colocares em minhas mãos, que eu não seja imprudente, que eu não seja escravo da ambição, mas que eu saiba honrar a Ti com tudo o que eu receber. Ensina-me a ser grato pelo pouco e a ser fiel no muito, para que a prosperidade que vier até mim não seja passageira, mas seja fruto da Tua bênção contínua. Pai, eu oro também pela abertura de caminhos profissionais, que novas oportunidades surjam,
Que propostas inesperadas cheguem, que portas de emprego, de negócios e de crescimento se abram diante de mim. Se houver áreas em que eu preciso aprender, que eu receba conhecimento. Se houver habilidades que eu ainda não desenvolvi, que eu seja capacitado. Se houver ambientes onde a tua graça me quer colocar, que eu seja conduzido até lá. Eu não quero depender apenas da força do meu braço, mas da direção da tua mão, porque sei que quando tu abres uma porta, ninguém pode fechar. Senhor, eu também oro para que toda injustiça na área financeira seja revertida. Se alguém me deve, que o pagamento chegue até mim. Se me tiraram algo, que haja restituição. Se fui enganado, que tu tragas de volta aquilo que foi perdido. E se o inimigo tentou semear roubo, escassez ou confusão nas minhas finanças, que tudo isso seja desfeito e transformado em vitória. Que eu veja com meus próprios olhos a tua provisão sendo derramada e a tua fidelidade se manifestando. Meu Deus, eu clamo para que a abundância do céu desça sobre mim. Que minha mesa nunca falte alimento. Que minha casa nunca falte paz. Que meus filhos nunca faltem de cuidado. Que meus sonhos nunca deixem de ser sustentados por ti. Que eu veja o Senhor multiplicar o que parece pequeno, transformar a semente em colheita, o pouco em muito, a escassez em fartura. Eu peço também que a prosperidade não seja apenas para mim, mas para todos que estão à minha volta. Que os meus familiares sejam alcançados, que os meus amigos recebam bênçãos, que até mesmo aqueles que me invejam vejam que a tua mão está comigo e reconheçam que só tu podes levantar alguém. Que a prosperidade que o Senhor derramar sobre mim seja tão clara que se torne testemunho da tua bondade. Ó Deus, eu também te peço prosperidade espiritual. Não quero apenas conquistar bens desta terra, mas quero ter uma vida abundante na fé, na esperança e no amor. Que a minha fé cresça a cada dia, que a esperança nunca se apague e que o amor seja a base de todas as minhas atitudes. Que eu prospere em sabedoria, em paciência, em compreensão e que eu seja cada vez mais parecido contigo. Senhor, se houver cadeias espirituais de pobreza tentando me aprisionar, que elas sejam quebradas agora. Se houver maldições que tentam travar minha prosperidade, que elas sejam anuladas. Se houver espíritos que roubam bênçãos e sugam oportunidades, que sejam expulsos pelo poder do teu nome. Eu clamo que a abundância que vem de ti seja liberada sobre a minha vida e que tudo o que foi retido seja destravado neste momento. Senhor meu Deus, ao chegar até aqui neste clamor, eu sinto que minha alma se derrama diante de ti em total entrega. Passei por pedidos de libertação, de proteção, de restauração, de prosperidade, de perseverança, e agora eu venho diante do teu altar para colocar tudo nas tuas mãos. Não quero apenas pedir, eu quero me render. Não quero apenas buscar respostas, eu quero confiar em ti acima de qualquer resposta. Eu sei que tu és o Deus que sabe o que eu não sei, que enxerga o que eu não enxergo, que já conhece o amanhã antes mesmo que eu dê o próximo passo. Por isso, nesta oração, eu me entrego por inteiro, corpo, mente e espírito, e declaro: a minha vida é tua, Senhor, e nada pode me separar da tua presença. Ó Pai, eu reconheço que muitas vezes tentei resolver tudo sozinho. Muitas vezes quis controlar o que não podia controlar. Quis forçar portas que não estavam no tempo certo. Quis lutar batalhas com as minhas próprias mãos. Mas eu aprendi, ao longo desta caminhada contigo, que a verdadeira vitória vem quando eu descanso em ti, quando eu deixo o Senhor agir, quando eu permito que tua vontade prevaleça. É por isso que hoje eu solto as rédeas da minha vida e deixo que o Senhor conduza tudo. Não quero mais andar pela ansiedade, não quero mais viver pela pressa, não quero mais ser escravo do medo. Eu quero viver pela fé, sabendo que os teus caminhos são mais altos que os meus e que os teus pensamentos são mais profundos que os meus. Senhor,
eu entrego os meus sonhos diante de ti. Cada desejo que guardo no coração, cada plano que construí, cada projeto que imaginei, eu coloco nas tuas mãos. Se forem da tua vontade, que eles floresçam. Se não forem, que sejam arrancados. Eu não quero viver atrás de vontades humanas que não trazem paz. Eu quero viver debaixo do teu propósito, porque sei que nele eu encontro alegria verdadeira e segurança eterna. Eu também entrego as minhas dores, tudo aquilo que ainda me machuca, que ainda me pesa, que ainda me prende, eu coloco diante do teu trono. Eu não quero carregar fardos que não consigo suportar. Tua palavra diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje eu tomo posse dessa promessa e descanso em ti. Eu solto toda angústia, solto toda tristeza, solto todo medo e deixo que a tua paz ocupe o lugar dessas cargas. Senhor, eu entrego também a minha família, porque sei que sozinho não posso protegê-los de todos os perigos, mas o Senhor pode. Guarda os meus, cobre cada um com o sangue de Jesus, livra de acidentes, de doenças, de perseguições, de ataques visíveis e invisíveis. Que a minha casa seja sempre um lugar de proteção e de bênção, onde tua presença reine e onde tua paz seja sentida por todos. Eu entrego, Senhor, as minhas finanças. Sei que muitas vezes me preocupei demais com o amanhã, com as contas, com as necessidades, mas hoje eu confio que o Senhor é o meu provedor. Eu não dependo apenas de salário, de negócios ou de recursos humanos, eu dependo da tua provisão, que nunca falha. Sei que tu podes abrir fontes de onde ninguém imagina. Sei que tu podes multiplicar o que parece pouco. Sei que tu podes fazer brotar água até do deserto. Por isso, entrego também essa área nas tuas mãos e confio que o Senhor cuidará de tudo. Ó Pai, eu também entrego a minha saúde. Quantas vezes o inimigo tentou me enfraquecer, quantas vezes sintomas e doenças se levantaram contra mim, tentando me paralisar. Mas eu creio que o Senhor é o Deus que cura, é o médico dos médicos, é aquele que toca no corpo e restaura, toca na alma e renova, toca no espírito e fortalece. Eu declaro em oração que o meu corpo pertence a ti, que a minha saúde está nas tuas mãos e que o teu sangue tem poder para me limpar, para me proteger e para me restaurar. Senhor, ao final desta oração, eu quero te agradecer. Obrigado por cada livramento, por cada vitória, por cada detalhe que muitas vezes eu nem percebi, mas que foi cuidado por ti. Obrigado porque sei que enquanto oro, o Senhor já está agindo. Obrigado porque sei que, mesmo quando não vejo, o Senhor trabalha em meu favor. Obrigado porque nunca me deixaste sozinho e porque sempre me sustentaste com a tua mão. Eu te agradeço pela vida, pela família, pelo alimento, pelo ar que respiro. Te agradeço por me permitir chegar até aqui, por me dar forças quando eu pensei em desistir, por renovar em mim a esperança quando ela parecia apagada. Te agradeço porque a tua graça é suficiente. O teu amor é eterno e a tua fidelidade nunca muda. E assim, Senhor, eu finalizo este grande clamor, declarando que toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a ti. Não ao homem, não à minha força, não à minha capacidade, mas a ti, o único Deus vivo, o justo juiz, o Senhor dos senhores. Que a minha vida seja um testemunho vivo da tua bondade e que cada passo que eu der revele a tua presença em mim. Agora, eu descanso em ti, Senhor, e declaro: nada poderá me separar do teu amor, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem potestades, nem principados, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. E é nessa fé, nessa confiança e nessa entrega total que eu oro e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.